Pessoal, então vamos para a última parte do romantismo, né? Começando aqui, romantismo parte 3, tá? Então, só para retomar, nós falamos dos tipos de romances românticos, ok? Indianista, histórico, regionalista e urbano. E agora, o principal nome da prosa brasileira, no caso da prosa romântica brasileira, nós teremos então como nome principal José de Alencar, tá bom? Nesse período, vamos só lembrar também que nós começamos a ter a literatura impressa, né, nos folhetins, ok? Isso foi bastante importante porque além de as pessoas, assim, um pouco mais de pessoas, né, teriam acesso, nós tínhamos também a parte de venda, né, compra, comércio, né, da literatura. Então, os folhetins que é muito interessante que eles eram produzidos muitas vezes semanalmente, às vezes quinzenalmente, tá? As pessoas ficavam muito ansiosas, porque eram por capítulos, né? Então, um romance muitas vezes durava muito tempo até a pessoa conseguir ler ele inteiro, ok? O primeiro folhetim de sucesso foi A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Temos também aí, né, meus amores, Machado de Assis, não podemos deixar jamais de falar, né? E apesar de ser caracterizado como realista, ele teve um período ali, uma fase, sua fase romântica na juventude. Bom, agora nós falaremos do romantismo na poesia, ok? Vamos falar primeira geração aqui. A primeira geração do romantismo na poesia foi caracterizada com o nome nacionalista ou indianista, ok? Qual foi o período dela? Então, nós temos ali 1836 a 1852, ok? Essa é a primeira geração da poesia romântica. A construção de um herói nacional e exaltação da pátria, né? A valorização exagerada do índio, tá, gente? O marco inicial da poesia da primeira geração romântica veio com Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, ok? Ele que foi responsável por trazer a primeira geração romântica ao Brasil, tá? Então, vocês têm que marcar bastante esses dois nomes, ok? Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias, tá? São Gonçalves diferentes. O Gonçalves de Magalhães, ele foi responsável por trazer a primeira geração romântica ao Brasil. Já o Gonçalves Dias, ele foi responsável por difundir a primeira geração, ou seja, espalhar ela pelo Brasil todo, ok? Então, são duas pessoas diferentes, hein, gente? Vamos às características. Então, primeira geração da poesia romântica tem como característica a exaltação da natureza e da liberdade, a religiosidade, figura do índio ou figura do indianismo, né? Sentimentalismo exagerado e emoções, o nacionalismo ufanista, né? Sempre aquela exaltação total, né? Da natureza, de tudo aquilo que é brasileiro. E o brasileirismo, né? Gente, legal que a poesia da primeira geração, ela sempre trouxe uma linguagem muito coloquial, ou seja, bem fácil de entender, tá? Então, nós temos aí os dois nomes mais importantes, que é o Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias. Vamos ver o que cada um trouxe como ponto importante, tá? Gonçalves de Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudades, a gente acabou de falar aí, que é um livro com várias poesias, né? E Confederação dos Tamoios, ok? Que é um poema épico, que vai tratar aí... Lembra que eu falei dos bandeirantes lá, né? Que vai tratar aí sobre uma história mais aventureira e tudo mais, heróica. Já Gonçalves Dias, gente, nós teremos o que dentro de suas poesias? A natureza e saudade entrelaçadas, tá? E aqui a gente tem, então, como um poema muito, muito importante, né, desse período e do Gonçalves Dias, com essas características, né, aqui mais fixou aí, foi Canção do Exílio, né, que vai tratar bastante essa questão da natureza, e
essa saudade. Por quê? Porque ele estava exilado, né, em Portugal, e de lá ele faz esse poema, né, Canção do Exílio. Lamentações pelo amor impossível, anseios e inquietações dão um certo tom de lirismo amoroso. E o indianismo, ok? Segunda geração da poesia, a romântica brasileira, vai ser, gente, uma geração que eu acho que parece muito com algumas características do que nós estamos vivendo na nossa juventude hoje, tá? É chamada de geração ultrarromântica, tá? Então, a primeira foi chamada de nacionalista ou indianista, e a segunda, ultrarromântica. Por que ultrarromântica? Olha lá, gente. A arte totalmente voltada ao desapego ao nacionalismo, ou seja, esquece o nacionalismo, esquece o indianismo, é outra tendência agora, tá? O exacerbado sentimentalismo e pessimismo doentio como forma de escapar da realidade e dos problemas que assolavam a sociedade na época. Nesse período, viveu-se uma época no Brasil de muitas doenças, claro, né? Porque foram trazidas, né, de fora para dentro, e algumas até aqui também que acabou aparecendo aqui no Brasil mesmo, como a tuberculose, por exemplo, que estava matando muita gente. Então, esse período que foi... Nossa, parece até o que a gente está vivendo hoje, né? Sei lá, esquisito, mas vamos lá. Podíamos fazer poesias desse período, né, de pandemia. Vamos lá. Então, gente, esse sentimentalismo e pessimismo era realmente doentio, a ponto de muitos poetas desse período se suicidarem, tá? Alguns não se suicidavam, mas eles ficavam tão depressivos, que eles adoeciam, pegavam tuberculose e acabavam morrendo, muito novos, tá? Características, a temática pregada era a morte. Então, assim, eles amavam falar sobre morte. A morte era como é que chama? A morte era a ideologia deles, né? O sonho, devaneio, né? Então, o amor platônico, aquele que jamais aconteceria, ou mesmo se pudesse acontecer, era melhor que não acontecesse, porque tinha que ser platônico, né? A mulher era vista como uma figura inatingível, impalpável, vista mais do plano espiritual do que o do material. Gente, um troço muito sofrido, tá? Vamos lá, visão negativa do mundo e da sociedade, expressão de pessimismo e sentimento de inadequação à realidade total. Eu vejo isso muito hoje nos jovens. Os poetas viviam uma vida desregrada, sabe? Eles não se alimentavam, eles não se cuidavam, muito pelo contrário. Viviam na noite, bebiam. Vocês estão percebendo algo muito parecido? Dividida entre os estudos acadêmicos, o ócio, né? O ócio que é ficar sem fazer nada, os casos amorosos e a leitura de obras como as de Lord Byron, que foi a grande referência dos poetas desse período. Ele que, por história aí, né, que se fala, teve uma vida bastante turbulenta, envolvendo-se aí com muitas mulheres, homens. Ele tinha uma vida bastante bagunçada, vamos dizer assim, né? Enfim, todos em vários sentidos, tá? Mas vale a pena aí se vocês depois quiserem pesquisar um pouquinho, tá bom? Sobre ele. Os principais poetas desse período da segunda geração, então nós temos Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Casemiro de Abreu e Junqueira Freire. Vamos então agora para a terceira geração da poesia, que vai trazer uma poesia mais social, liberal ou condoreira. Esse condoreira vem de condor, tá? De liberdade, ok? O condoreirismo, os poetas dessa geração apresentam um estilo grandioso ao tratarem de temas sociais. O comprometimento com a causa abolicionista, bem importante esse período, tá? E republicana. Então, a poesia fortemente social relacionada, né, à questão da escravidão
E aí a gente tem como nome principal desse período, gente, o Castro Alves, né? Que trouxe uma poesia muito importante, marcante para esse período, que foi Navio Negreiro. Ele foi considerado o poeta dos escravos, né? Por ter escrito esse poema, ele era negro, e ele trouxe, então, esse poema falando muito sobre a questão da escravidão e a vida, né? Dos escravos nos navios em que eles eram trazidos. O final do romantismo, gente, foi um processo de transição para o realismo, ok? E é isso, tá? É lógico que vocês podem e devem pesquisar muito mais do que o que eu disse, e eu também peço para que vocês, eu vou mandar, logicamente, não precisa, de repente, copiar no caderno, mas para quem quiser, eu acho legal tomar nota, tá? Dos slides que eu trabalhei com vocês nessas aulas, ok? E vamos para a última perguntinha. Eu quero que vocês me respondam. Na verdade, são duas perguntinhas, tá, gente? Os tipos de romances do romantismo e quais foram as 3 gerações do romantismo na poesia. Beijo para todos!